Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para este tempo de culto, nesta quarta-feira. Seja bem-vindo também você, meu amigo, que, quem sabe, nos visita nesta noite. Queremos dizer a você que estamos localizados em Vila Prudente, na rua Cavour, número 57, às portas do metrô Vila Prudente, do terminal metrô Vila Prudente. Os nossos encontros acontecem às terças-feiras, às 14h30, é uma reunião de oração. Também às quartas-feiras, de maneira remota, por enquanto, às 20 horas, sempre. Os cultos jovens, uma vez por mês, também por enquanto. Inclusive, no próximo domingo, no próximo sábado, às 18 horas, teremos o nosso culto jovem deste mês de julho. Convidamos você a participar, a nos conhecer, a conhecer os nossos jovens, não é mesmo? Sejam bem-vindos. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e esse tempo em que você está conosco, participando deste culto de estudo, culto de oração, no meio da semana. Não diria com o objetivo de recarregar as baterias, porque na realidade nós precisamos estar fazendo isso todos os dias. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, fisicamente, materialmente, com a nossa comida de manhã, na hora do almoço, à noite. Alguns até arriscam uma ceia um pouquinho antes de dormir. Nós precisamos também de nos abastecer da palavra de Deus. É o nosso espírito sendo fortalecido através do alimento espiritual. Não nos encontramos já por 2 quartas-feiras. Algumas intercorrências não permitiram que nós pudéssemos nos encontrar na quarta-feira retrasada, na quarta-feira passada, mas retomamos. O normal é nós nos encontrarmos sempre, mesmo que virtualmente, de maneira remota, às quartas-feiras, às 20 horas. Eu gostaria de começar olhando a palavra de Deus, nesse momento de saudação, com uma palavra do próprio Deus de fortalecimento e de consolo. Quando eu abro aqui a minha Bíblia em Isaías, no capítulo 41, nós percebemos Deus falando através dele, na direção do seu povo, na direção do povo de Deus, que ele dá o nome aqui, meu servo Israel, mas ele dirige essa sua palavra ao seu povo. Ele diz assim: quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Que palavra fortalecedora esta que o Senhor nos dá através do seu profeta Isaías, no livro de Isaías, do capítulo 41. Fantástico, nos dando a convicção e mexendo com as nossas emoções em tempos que, sem dúvida alguma, precisamos de consolo, precisamos de ajuda, precisamos de fortalecimento, precisamos da certeza de que Deus está muito bem pertinho de nós. Que o Senhor, nesse momento inicial, possa ter falado ao seu coração e que isso ressoe por algum tempo ainda, porque é a realidade de um Deus que está conosco. Aliás, como o próprio Jesus nos disse um pouco antes de subir aos céus, ali na despedida dos discípulos: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sejam bem-vindos, amados irmãos,
queridos amigos, amigas que estão conosco nesta quarta-feira. Vamos orar, ouviremos um louvor e logo depois eu quero compartilhar com você sobre esse assunto que às vezes é um tanto quanto controverso, não é mesmo? Cura e libertação. Vamos orar. Continuaremos a falar daqui a pouquinho, logo depois da oração, sobre este assunto, cura e libertação. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por podermos nos juntar nesta quarta-feira para este tempo de oração, para este tempo de olhar a Tua Palavra, buscando perceber a Tua revelação para o nosso coração. Nós queremos dizer ao Senhor que nós dependemos muito dessa provisão, a provisão da Tua Palavra. Dependemos muito da Tua orientação e direção. E sabemos que essa orientação e direção vem através da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que o Senhor está perto. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber a Tua Palavra como este alimento espiritual que tanto necessitamos. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir esse louvor. Daqui a pouquinho nós continuaremos a conversar. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça eu recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares
e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Só as vozes. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Só mais uma. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Muito bom, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, queridas amigas, irmãs em Cristo. Nós temos às quartas-feiras trabalhado esse assunto tão importante, cura e libertação. Nós cremos que Deus absolutamente pode curar, cura e pode curar todas as nossas doenças. Assim como pela sua providência, pela sua vontade, pelos seus propósitos, ele pode não curar as nossas doenças. Mas de que tipo de doenças e que tipo de libertação nós estamos falando? Então, é bastante importante nós trabalharmos essa questão, porque muitas vezes nós focamos demais cura e libertação de uma perspectiva das curas dos nossos males, das curas das doenças físicas. Mas existem outros tipos de doenças, existem as doenças emocionais também. E existe principalmente as doenças espirituais. Então, Deus pode curar todo tipo de doenças, doenças físicas, as doenças emocionais, as doenças espirituais. Nós cremos assim. Mas vamos ler os textos, que existem 3 textos que nós temos colocado como norteadores desse assunto que temos tratado já algumas quartas-feiras. João 8, no versículo 31, na segunda parte do versículo 31 e o versículo 32. Se você quiser anotar aí, anote João 8, 31b e 32. Depois Romanos, capítulo 6, versículo 22. E também o texto ali no Antigo Testamento de Isaías, no capítulo 53, no verso 5. O texto diz assim ali em João, no capítulo 8, versículo 31, na segunda parte, o versículo 32. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui ele não fala de doença, mas ele fala de libertação, ok?
Romanos capítulo 6, versículo 22, o texto diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui, especificamente, ele fala da libertação do pecado. Percebam que ele vai afunilando aí esse conceito de cura e de libertação. Ele fala primeiro de uma libertação em termos da verdade, a verdade vos libertará, mostrando claramente que ele está apontando para uma realidade espiritual. Depois, o versículo 22 do capítulo 6 de Romanos fala para nós aí da libertação do pecado. Aí ele já fala de uma doença. O pecado é uma doença, é o mal do ser humano. Aliás, é o mal mais forte do ser humano. Depois, Isaías, no capítulo 53, versículo 5, ele diz assim: mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. Então, esses textos são textos muito fortes. É evidente que existem outros textos, mas vamos eleger esses 3 textos como os textos norteadores desses estudos, dessas abordagens que temos feito sobre cura e libertação, a fim de que nós possamos entender esse processo, não é, de cura e de libertação. Primeiramente, como nós vimos, existem 2 tipos de libertação. Uma é a libertação espiritual, que essa libertação espiritual depende de Deus. Essa libertação tem a ver com a cura do mal que toma conta da humanidade. Desde o seu início, o pecado é o mal, é uma doença. E Deus nos liberta disso, ele nos cura disso. Libertação e cura, as duas coisas são análogas, libertação e cura. E existe a libertação das consequências da nossa estrutura pecaminosa. Muitas vezes nós não trabalhamos esse tipo de cura e libertação. E é isto que vai dar uma amplitude maior sobre os conceitos de cura e de libertação. Não é só uma cura e uma libertação espiritual, essa que procede de Deus, é prerrogativa de Deus, isso não depende de nós, isso depende de Deus, e fez isso através de Jesus na cruz. Só que esse mal, esse pecado, que tão de perto nos rodeia e que é muito eficaz em danificar a vida do ser humano, ela danifica a vida do ser humano pelas suas consequências. Agora, essa libertação das consequências do pecado depende de nós também. É evidente que depende de Deus no sentido de nos fortalecer, no sentido de nos dar subsídios para que a gente lute, para que a gente batalhe em relação a essas consequências do pecado. Nós vamos detalhar um pouquinho isso melhor. Mas antes eu gostaria de lembrá-lo de que a libertação espiritual é a maior necessidade do ser humano, porque o ser humano está irremediavelmente perdido por conta da rebelião. Aquela rebelião inicial, mostrada ali no início de Gênesis, essa rebelião que tirou o homem da presença plena e absoluta de Deus e o lançou mundo afora, longe de Deus, a ponto de a palavra de Deus dizer que o pecado
toma conta de nós, que a ira de Deus está sobre os ombros, sobre o ser humano. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. E olhando a humanidade e tudo aquilo que advém dela, nós podemos perceber muito bem que não tem nada a ver com a glória de Deus, não tem nada a ver com a perfeição de Deus. Esse mundo imperfeito, esses sentimentos imperfeitos, esse homem imperfeito, essas atitudes imperfeitas. Então o ser humano está irremediavelmente perdido. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E por isso inimigos de Deus. No capítulo 8 de Romanos, na primeira parte do versículo 7, ele diz, por isso os nossos pensamentos... Da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Isso torna o homem inimigo de Deus, a ponto de entendermos bem o que diz Isaías 55:8, que diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Então, o homem está diametralmente oposto à realidade de Deus. E ele carece de uma libertação. Essa libertação que foi promovida na cruz. Por isso é que o próprio Deus tomou a forma humana, é o Emanuel, o Deus conosco. Relembrando só, ok? Porque isso tem tudo a ver com a resposta, a própria libertação necessária, porque o homem está afastado de Deus. Jesus nos libertou da escravidão. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 a 7, diz assim, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados à lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, vejam que o que significou essa libertação? Essa libertação significou que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina, ou pode não nos dominar, dependendo do quanto nós trabalhamos as consequências desse pecado, que é o que vamos dizer daqui a pouco. Mas eu queria só reforçar com você a necessidade dessa libertação espiritual que só pôde vir de Deus. Nós não conseguiríamos essa libertação espiritual. Deus enviando-se a si mesmo na pessoa de Cristo Jesus para nos reconciliar com Ele. Temos falado isso em abundância, aliás, esse é o centro da mensagem de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é o âmago do cristianismo. Essa libertação é o âmago do cristianismo. Agora, existe a libertação das consequências da natureza caída. O ser humano, ele está afastado de Deus. Quando nós olhamos o texto de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 e 20, ele diz assim, que faz parte da natureza humana, faz parte da natureza carnal, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas coisas que promovem tanta tristeza,
essas coisas que promovem tanta angústia, tanta aflição, tantas preocupações, tanta ansiedade. E as situações de vida, as circunstâncias da vida, muitas delas, que nos levam a essas tristezas, angústias, medo, ansiedade, preocupações, as questões de drogas, alcoolismo, mágoas, traumas, ódio, vingança, todas essas coisas. Então, estas coisas vêm por conta dessa estrutura pecaminosa que faz parte, que toma conta do ser humano. O ser humano é composto de 3 partes. Vamos entender pedagogicamente assim. O ser humano é corpo, é alma e é espírito. Corpo é aquilo que nós vemos um do outro. Temos repetido isso com frequência. Alma é essa porção imaterial comprometida pelo pecado. São os nossos sentimentos, são as nossas emoções, são os nossos pensamentos, as nossas vontades. Então, tudo isso está corrompido pelo pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, como o apóstolo Paulo diz. Então, isso faz parte de nós. Eu sou isto. Você é isto. Você é corpo, aquilo que nós vemos um do outro. Você é alma, você tem sentimento, você tem emoções, você tem vontades, você tem pensamentos. E tudo isso de forma muito corrompida pelo pecado. Porquanto essa estrutura imaterial, toda ela mostra-se através das situações de vida, através dos sentimentos, pensamentos, vontades. Nós percebemos o quanto tudo isso está deteriorado. E a parte espiritual é aquilo que nos liga a Deus. E essa parte espiritual, em Cristo Jesus, está liberta. Isto porque, quando Jesus Cristo vier, que é a segunda vinda de Jesus, esse é um outro assunto, ok? Nós falaremos isso em outra oportunidade, numa série. Quando Jesus Cristo vier, ele há de nos resgatar. E aí sim, o que ele vai fazer? A alma, o espírito já está restaurado, tanto é que nós sentimos a presença de Deus, tanto é que nós sentimos o vislumbre de Deus, o vislumbre dos céus, mas os nossos pensamentos não nos deixam em paz. O nosso corpo ainda obedece essa natureza carnal que é tão apegada, é tão grudada em nós. Tudo isso vai ser transformado também, mas na volta de Jesus. Então, o que nós precisamos, na realidade, é perceber quais são esses pecados que nos escravizam. Quais são os pecados que nos tornam escravos? Quais são as atitudes que nos tornam escravos? A ponto de nós, pela natureza humana, nós envolvermos com esses pecados, mesmo o nosso espírito não desejando, mas a força do pecado faz com que nós acabemos fazendo aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Nós chamamos isso de pecados escravizadores. Nós ainda praticamos esse pecado, mas nós desejamos abandoná-lo. Então, como nós identificamos um pecado escravizador? Pecado escravizador é aquele que nós fazemos e sabemos que está errado, mas fazemos. Tentamos abandonar e muitas vezes nós não conseguimos. E é difícil nós conseguirmos. Mas nós recebemos de Deus provisão e força para suplantar essas coisas. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Pedro fala na sua carta. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês.
Então, nós podemos resistir a esses pecados. E essa é uma das características do pecado escravizador. Nós sabemos que é errado, no entanto, nós ainda cometemos. Nós temos alguns textos aí que mostram isso para nós, quando nós olhamos, por exemplo, Romanos no capítulo 6, se você abrir a sua Bíblia aí em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 6, ali no versículo 1 e 2, quando ele diz: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos viver pecando, viver no pecado? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Então, o que nós vemos aqui é que nós já morremos para o pecado, e é o significado do batismo com o Espírito Santo. Nós já morremos por pecado. Então, nós precisamos resistir ao pecado, nós precisamos dizer não ao pecado. Nesse sentido, nós temos que promover a cura e a libertação desses pecados que são consequências dessa natureza pecaminosa. São consequências, que são todos esses pecados que nós mencionamos e que o apóstolo Paulo mencionou no capítulo 5, ali de Gálatas, não é? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, é uma quantidade enorme aí, é um panteão de pecados que habitam em nós. Agora, a libertação espiritual, aquela que só Deus pode fazer, nós já recebemos de Jesus. Agora, o que precisamos é nos libertar desses pecados que nos escravizam. Esses pecados que nos fazem pensar de maneira inadequada quando falamos em imoralidade sexual. Sobretudo, para algumas pessoas, esse é o calcanhar de Aquiles. Para quem sabe, outras pessoas são as inimizades, são as rixas, são pessoas extremamente combativas e que facilmente se iram com os outros. Quem sabe discórdias, facções, quem sabe o calcanhar de Aquiles de alguns é a bebida, a orgia, as invejas. Então, esses pecados que advêm do afastamento de Deus, nós temos toda condição de lutar contra eles, porque afinal de contas é o que o apóstolo Paulo diz. Devemos continuar pecando, mesmo depois de receber essa cura espiritual? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou como podemos continuar pecando? Versículo 6 e versículo 7 desse mesmo capítulo 6 diz assim: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, nós podemos perceber aqui que nós podemos combater isso e reagir a isso a ponto de não sermos mais escravos do pecado. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a imoralidade sexual que está tão enraizado a nós, nós temos condições de dizer não. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, a cura e libertação
dessas consequências do pecado, porque tudo isso daí são as consequências da natureza caída, depende de nós. É interessante isto. A cura do mal, pecado, pode ser curado por Deus através de Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho a reconciliação, a minha reconciliação, a nossa reconciliação com Deus na pessoa de Jesus. Ou seja, fomos curados desse pecado maior, dessa doença maior, dessa doença mais maléfica. É a que nos distancia de Deus, é a que nos afasta de Deus. E a partir disso, foi por conta desse pecado é que nós adquirimos as doenças físicas. É por isso que nós morremos. Algumas delas o Senhor nos cura, sem dúvida nenhuma. Deus pode todas as coisas. Mas algumas delas é propósito de Deus que não ocorra, porque senão todo aquele que crê em Jesus e recebe uma experiência e que tem uma experiência de salvação, não morreria mais, não ficaria mais doente. Mas não, nós ainda sofremos o mal do pecado no nosso corpo, esse pecado que tão de perto nos rodeia. Esse pecado que conflita com o nosso espírito, porque o nosso espírito restaurado deseja acertar e muitas vezes ele não acerta. Todos nós pecamos. João já fala, aquele que diz que não peca é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Todas as vezes que eu menciono e que nós mencionamos, aliás, a palavra de Deus menciona que todos nós pecamos, mas é tão reconfortante nós dizermos que ao confessar os nossos pecados, isso nos dá um consolo, isso nos dá uma paz. Ao confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, o que nós devemos entender é que a cura para alguns males que têm a ver com a nossa natureza pecaminosa podem ser curadas por nós mesmos. Por nós mesmos. Pecado da imoralidade sexual, nós mesmos, pela nossa convicção, pela nossa fé em Cristo, pela nossa força espiritual, nós poderemos vencer. Da impureza, da libertinagem, da idolatria, da feitiçaria, das inimizades, das rixas, dos ciúmes, das iras, das discórdias, das divisões, das facções, das invejas, das bebedeiras, das orgias, nós podemos promover cura sim. E através dessa cura, desses pecados que são escravizadores de verdade, que são consequências da nossa natureza pecaminosa, acabam nos deixando doentes muitas vezes. Não é? Por exemplo, inimizades, falta de perdão, iras, discórdias, divisões, criam mágoas no nosso coração. E são criadas por mágoas no coração. E muitas vezes, muitos males, muitas doenças físicas acontecem por conta desses males emocionais. Então, é possível, sim, é possível promover cura e libertação quando nós pensamos nesses pecados que são características da natureza caída. Então, quando pensamos em cura e libertação, vamos pensar de uma maneira mais ampla e vamos identificar qual é a cura que eu preciso. Uma cura espiritual. A cura espiritual é aquela que Deus nos fornece, nos presenteia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça espiritualmente falando, mas tenha vida eterna. Uma cura que só pode vir de Deus e é oferecida gratuitamente. Se é essa cura que você precisa, Deus nos dá.
E essa é a cura que vai fazer com que outras nós sejamos presenteados com outras curas. Cura das nossas emoções. A libertação de alguns pecados que fazem parte da nossa natureza caída advém dessa cura, da cura desses males, não é? Que fazem parte da natureza caída. Então, nós podemos sim dizer não ao pecado. Nós podemos dizer sim dizer não a muito dos pecados que nos escravizam. Muito bem. Eu acho que nós temos aí condições agora de trabalhar bem melhor esse assunto, né? Esse processo de cura e libertação, que muitas vezes é mal compreendido. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que nós possamos crescer mais ainda a partir do momento em que nós ganhamos essa dimensão de que nós podemos trabalhar a cura e a libertação de muitos outros males, sem dúvida nenhuma que dependem de nós. Cura e libertação de alguns males que fazem parte da nossa estrutura pecaminosa. Louvado seja Deus, porque Ele já nos curou espiritualmente. Ele já enviou Jesus, já derramou o seu sangue e nos reconciliou com Ele, com o seu sangue, e nos faz pertos e próximos de Deus, agora caminhando na direção de Deus. Nós não estamos mais caminhando cada vez mais longe em relação a Deus, nós estamos caminhando para a presença de Deus agora. Vamos orar e vamos pedir, como sempre, que nos capacite e que nos ajude na nossa incredulidade e que nós percebamos o que depende de nós e o que depende de nós, e o que depende de Deus. Muito depende de nós. Muito depende de nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos entender um pouquinho mais sobre esse processo de cura e libertação. Sem dúvida nenhuma, o ser humano precisa de cura e libertação em todos os sentidos. O ser humano precisa de cura e libertação das suas doenças físicas. O ser humano precisa de cura e libertação das suas doenças espirituais. Muitas dessas curas do âmbito físico e do âmbito emocional podem acontecer a partir de nós mesmos, quando nós identificamos os pecados que promovem esse ritmo de escravidão, e com isso podemos nos libertar delas. E a partir disso podemos nos libertar inclusive de algumas doenças no âmbito físico. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz entender que nós temos uma grande parcela de profissional médico no momento em que nós identificamos os pecados que nos escravizam. Te agradecemos pelos médicos que nos ajudam nas curas das doenças físicas e também aqueles outros que nos ajudam na cura das doenças emocionais. Obrigado por esses recursos que o Senhor coloca. Mas nós entendemos agora que nós podemos, ao identificar esses pecados que nos escravizam, nós podemos proceder muito mais ainda das curas e das libertações que precisamos. Obrigado, Senhor, por entender isto. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ouvir agora ainda um louvor e logo depois nós concluiremos este nosso culto. Até já. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É
luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferença mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Pois é, queridos, é muito bom nós estarmos adorando a Deus, louvando com canções, com as melodias e com as poesias, né? Com as poesias bíblicas, com o conteúdo bíblico, com a teologia. É muito, muito bom. O Senhor é um Deus maravilhoso. Estamos terminando o nosso culto desta noite, desta quarta-feira. Estaremos nos encontrando no sábado. Normalmente nos encontramos no domingo, nos cultos da manhã e da noite, mas neste sábado nós teremos o encontro jovem, o culto jovem, não é? O culto jovem. Então, às 18 horas, pastor Fernando estará ministrando, os jovens estarão promovendo louvor, cânticos, bate-papo, comunhão, enfim, tudo aquilo que os jovens sabem fazer muito, muito bom. E muito bem, aliás. E é muito bom eles fazerem muito bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa noite, Deus abençoe e bom descanso.